Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Também convido os irmãos para nós ir lá em primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, somos gratos, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos dá, por mais esse tempo juntos como igreja do Senhor, a Tua palavra lançada em nossos corações, e nós cremos, Senhor, que na soberania do Senhor, o Senhor nos assistirá nessa noite, o Senhor nos socorrerá nessa noite, revelando a Tua palavra através do Teu Espírito, porque é tudo que nós precisamos, Senhor. Por isso, socorre cada um de nós, nas nossas dificuldades, no nosso querer entender, Senhor, que o Senhor possa socorrer cada um de nós e nos ajude, Senhor. Não permita que nós saiamos daqui da forma com que nós entramos, Senhor, mas trazemos cativo a nossa mente ao Senhor nesse momento, para que a Tua palavra encontre caminho nos nossos corações, para perfurar o nosso coração, para trazer luz ao nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida na Tua dependência. Por isso nós clamamos, Senhor, visita-nos nessa noite, abre os céus para nós, Senhor, e transforma as nossas vidas, por misericórdia, Pai. Nos ajude, Senhor, e todos os levantes de Satanás que têm sido contra nós está repreendido no nome de Jesus. Amém. Para que a Tua palavra se encontre um livre caminho em cada um de nós nessa noite. Amém. É o que nós te pedimos, Pai, e te louvamos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, que realmente o Senhor nos socorra e traga a revelação a cada um de nós, na sua dependência, na sua graça, porque são textos preciosos. Guardem o primeiro texto que nós lemos, lá de Mateus, que nós vamos, logo adiante, nós vamos ver e poder comparar ele naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E chama a atenção dos irmãos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 João capítulo 3, ele começa algo muito precioso, dizendo assim: vede, sabe, algo para nós realmente ver, que grande amor nos tem concedido o Pai, né? Será que, e aqui eu quero chamar a atenção de cada um de nós, será que nós temos visto, irmãos,
na nossa vida, na nossa experiência diária, no nosso viver diário, nós temos visto o grande amor de Deus para com cada um de nós? Então ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, né? Então, irmãos, essas tremendas palavras no nosso coração deve encher nós de alegria. Devemos nos regozijar, porque, irmãos, nós não éramos filhos de Deus. Sabe, nós não éramos, por quê? Porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com uma natureza de transgredir a palavra do Senhor, e nós éramos inimigos de Deus, como diz Romanos capítulo 3. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora, pela graça do Senhor, foi feita a paz entre nós e o Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então esse texto ele precisa impactar o nosso coração, mostrando para nós, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E aqui vem uma pergunta para nós, né? Em relação ao mundo, em relação às coisas do mundo, como está a nossa vida? O mundo nos conhece? Porque, irmãos, o Senhor diz assim que quando nós cremos na obra de Cristo, nós fomos tirados do mundo para uma vida com o Senhor, né? Uma vida com o Senhor. E essa vida com o Senhor, como está? Ou nós estamos amando mais o mundo? Quando fala assim, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Deus, significa o mundo está nos amando? Porque o mundo não tem que achar nada de interessante em nós, porque nós não temos nada do mundo. Por mais que nós precisamos trabalhar nele, nós precisamos negociar nesse mundo, mas nós não devemos negociar como o mundo negocia, nós não devemos trabalhar como o mundo trabalha, porque a palavra de Deus diz que se nós somos funcionários, nós devemos ser os melhores funcionários. Para dar exemplo, se nós somos patrões, nós temos que ser os melhores patrões, para dar exemplo. Então, irmãos, nós somos um povo diferente do mundo. Então o mundo, como diz Paulo lá em Gálatas, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Isso quer dizer, eu não acho nada de atrativo nesse mundo, mas de contrapartida o mundo também olha para mim e não vê nada de atração, porque eu não tenho nada para oferecer a esse mundo, a não ser o Evangelho, a graça, o testemunho de Deus. Então esse texto precisa impactar o nosso coração e uma autoanálise para nós. E quando se fala em mundo, é como nós estamos vivendo nele. Isso significa amando, ele é atrativo para nós, ou nós já temos a consciência que nós não pertencemos a ele. E aqui vai falar no verso 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Será que essa é a nossa esperança? De vermos o Senhor? Por quê? Porque nós somos filhos. Irmão, se você creu na obra de Cristo, se você realmente entregou o seu coração ao Senhor e disse: Senhor, eu confesso que eu era um pecador, mas a Tua graça chegou até mim. A obra que Tu realizaste lá na cruz, Senhor, foi suficiente para mim, e eu creio e eu tomo posse dessa verdade. Você já não pertence mais a esse mundo, você é filho de Deus, né? Agora o Senhor faz algumas perguntas para nós. Você está bom, você é meu filho. Você tem esperança de que eu vou buscar você? Você tem esperança de que quando eu chegar e você vai estar preparado? A esperança sua é de deixar esse mundo e morar nos céus comigo, né? Então essas perguntas que o Senhor vai fazer todo o tempo para nós, e aí nós precisamos então ter uma atitude
Por isso que no verso 4, do verso 3, ele diz assim: a si mesmo se purifique todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Então o tempo de purificação é hoje, irmãos. O tempo que nós temos de nos sermos semelhantes a Cristo é hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Será que o Senhor vai nos dar essa noite de sono e nós vamos acordar? Ou Ele vai chegar para nós dizendo: vinde, bendito de meu Pai? Sabe, irmãos, que o tempo, a oportunidade que nós temos não é amanhã. E a gente tem sempre essa conotação: não, amanhã eu vou mudar minha vida, amanhã eu vou para o Senhor, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou estar reunido com os irmãos, amanhã, só que o amanhã nunca chega, irmãos. O tempo é hoje, é agora, né? Porque, e a nossa esperança, a esperança para nós nos purificar deveria ser a seguinte: Senhor, interrompa essa reunião, busque a sua igreja, vem, Senhor, busque a sua igreja. Então, essa deve ser a nossa esperança, esse deve ser o nosso viver. Mas infelizmente, irmãos, nós ainda temos muita coisa nesse mundo. Nós temos muita, por isso que fala a palavra de Deus, purifique-se. Lá em Apocalipse diz assim: o imundo, Apocalipse 22, diz assim: o imundo continue na sua imundície, o perverso continue na sua perversidade, o justo continue na sua justiça, né? E aquele que se purifica continue a se purificar. Por quê, irmãos? Porque a volta do Senhor está iminente. Nós não temos mais tempo. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus sempre vai impactar o nosso coração, dizendo assim: é hoje, é tempo. Porque Deus tem todo o tempo do mundo, irmãos. Deus tem a eternidade. Nós é que não temos tempo mais, né? Porque a volta do Senhor está iminente, né? Se o Senhor não voltar, nós iremos ao encontro dele. Então, como é que está o nosso coração em relação a essas verdades tão preciosas da palavra do Senhor para nós, né? Então, agora nós precisamos pegar esses textos, buscar outros textos para que isso fique muito gravado em nosso coração. Mas o que nós precisamos sair daqui hoje com a nossa consciência, e eu espero no Senhor que nós saímos daqui com a nossa consciência bastante pesada, sabe? Para nós poder ver, que grande amor é esse, né? Como diz lá em João capítulo 3, verso 16, não precisamos ir lá, mas lá vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas Ele deu com um objetivo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, irmãos, Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Agora nós precisamos agarrar essa verdade da palavra de Deus e dizer assim: esta é minha. O inimigo pode até querer tirar de nós, né? Porque essa palavra que nós estamos lançando, ela chegou no teu coração, né? Ela chegou no teu coração. Agora você precisa que essa palavra ela perfure o teu coração, porque se ela chegar só no coração, lembra lá de Mateus, na parábola do semeador, aquela primeira semente que foi semeada à beira do caminho, né? Quando o Senhor vai explicar, a que foi semeada na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas vem o diabo e arrebata a palavra do coração. Irmãos, essa palavra precisa chegar no nosso coração, mas ela precisa chegar na nossa mente e chegar no nosso coração e achar um solo, como ele diz assim, aquele solo bem macio, que essa palavra penetre e produza fruto para a glória do Senhor. Não basta, muitas vezes nós temos, eu sei, eu compreendo, a palavra já bateu no meu coração bastante firme hoje, mas amanhã nós esquecemos dela. É sinal que ela não criou raiz
Ela não criou raiz no nosso coração, e aí pode ter certeza, quando nós sairmos daqui, o inimigo já está ali, tentando tirar essa palavra do nosso coração. Então nós precisamos agarrar ela e dizer assim, essa palavra é minha. E ao chegar em casa, nós precisamos meditar nessa palavra e dizer, Senhor, transforma minha vida, porque eu não tenho percebido quanto amor o Senhor teve por mim. Mas hoje a tua palavra veio ao meu coração. Então, Senhor, toma posse de mim e me ajuda, né? Então isso é muito precioso para nós poder ver que grande amor é esse, né? Se a gente for ver lá em Isaías, também não precisamos ir lá, mas Isaías 53 vai falar que agradou a Deus moer o seu filho naquela cruz por causa de nós. Ele fez o seu filho enfermar por causa de nós. Isso precisa chocar o nosso coração, porque ele viu o seu filho naquela cruz, e ele viu que quando o nosso pecado foi colocado nele, né? Por isso que o Senhor escureceu aquela tarde. A partir das 3 horas, a partir do meio-dia até as 3 horas, houve trevas, porque o Senhor não resistiu, Deus não resistiu a olhar o seu filho, ele virou as costas para o seu filho, né? Porque o nosso pecado estava ali, o Senhor estava julgando o nosso pecado em Cristo Jesus. Então isso precisa impactar o nosso coração. Quanto sofrimento para o nosso Senhor naquela cruz, por minha causa, sabe? Então, e aí a gente começa a ver um texto aqui dizendo assim, ó, vejam que grande amor, que amor precioso é esse, sabe? Então isso é algo muito precioso, e a palavra de Deus sempre vai trazer essa conotação, vocês são filhos. E nós não somos filhos por acaso não, irmãos, nós não somos filhos. O Senhor um dia diz assim, nós não podemos pensar assim, o Senhor não tinha nada para fazer, Ele resolveu dizer assim, no caminhar, me achou muito bonzinho, e diz assim, ó, afinal de contas eu vou você ser meu filho, porque ele está uma pessoa muito boa, sabe? Não foi isso, porque lá em Efésios capítulo 1, verso 4, vai dizer que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, certo? Então não foi no percurso, mas nós já estávamos no coração de Deus antes da fundação do mundo. E a palavra vai sempre trazer, vocês são filhos. O Espírito Santo vai lutar conosco dizendo, vocês são filhos. Mas agora vocês precisam ser filhos maduros. Vocês não podem permanecer filhos, bebês espirituais. Vocês precisam crescer. Por isso que aqui traz essa conotação, vede que grande amor. É para nós olhar, não é mais para nós tomar leite, porque nós já podemos tomar um alimento sólido. Então nós precisamos olhar e ver que grande amor é esse. E precisa impactar o nosso coração, precisa haver mudança em nós, né? Vamos andar um pouquinho, irmãos, nesse verso 1, na palavra do Senhor, lá em Romanos 8,14, que nos fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Por que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus? Por quê? Porque aqueles que nasceram de novo. Lembra lá, aqueles que nasceram de novo, lá em Ezequiel 36, verso 25, em diante, ele disse, então espejarei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, né? Então quer dizer, ali houve um arrependimento, e a sequência, tirarei de vós, darei um espírito novo, darei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então Ele nos deu um espírito novo quando nós cremos na obra da cruz. Quando nós fomos, como diz aqui em Romanos, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Romanos 6,6. Sabendo isso,
que o nosso velho homem foi crucificado. Então, ali naquela morte, na ressurreição, nós ganhamos espírito, um espírito novo no nosso coração. Para quê? E aí o texto segue dizendo assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus caminhos, nos meus estatutos, nos meus caminhos, e os guardareis. Sabe? Então isso precisa impactar nós. Então aqui o texto vai dizendo: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque, o verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que preciosidade. Então o Espírito Santo ele tem pegado firme conosco, porque todos nós que temos crido recebemos esse Espírito. E ele tem um objetivo, mostrando para nós que nós somos filhos de Deus. Filhos maduros, filhos a ponto de herdar uma herança. Só herda uma herança, irmãos, naturalmente falando, só herda uma herança o filho maior de idade, um filho que tem responsabilidade, sabe? Antes disso, se ele for menor, é nomeado alguém para cuidar dos bens. Mesmo ele sendo herdeiro, ele não pode, tem que ter alguém para tomar conta, sabe? Espiritualmente, nós temos o Espírito Santo que pega firme conosco, porque o objetivo do Espírito é revelar que nós temos uma herança de Deus, porque nós somos filhos. E aí o texto diz assim: e co-herdeiros com Cristo. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, significa que tudo aquilo que Cristo herdar, nós herdaremos juntos com Ele, juntos. Então isso é muito precioso para nós, né? E esse universo Deus fez para o seu Filho, e Deus quer encher Cristo com todas as coisas, né? Então isso significa que nós vamos herdar, ser herdeiros juntamente com Cristo. E aí vem a grande pergunta: eu estou preparado para isso? Apesar que a palavra tem testificado no nosso coração, ó, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, sabe? Então essa precisa ser a nossa esperança, irmãos. E aí a gente se depara com algumas dificuldades, né? A gente se depara com algumas situações bastante difíceis nessa vida que nós estamos passando aqui, e nós nós não recorremos àquele que realmente pode nos ajudar, aquele que pode que está ali junto conosco. Depois, quando a gente olhar o texto lá que nós lemos, lá de Mateus 11, a gente vai ver quanta gente se embaraça com as coisas desse mundo, quanta gente sofre para querer acertar, e nós temos uma pessoa pela qual nós podemos nos socorrer, uma pessoa pela qual nós podemos clamar, uma pessoa pela qual vai nos ajudar, né? Mas antes disso nós temos um Deus, irmãos, um Deus que nos cuida, que nos guarda, que nos conduz, e a gente vai poder ver isso aqui nesse mesmo capítulo 8, a partir do verso 31, que nos diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas, irmão? À vista dessas coisas que nós estamos vendo hoje. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Aqui mesmo nós dizemos, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, para nós herdarmos uma herança, né? E agora, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é Deus quem falou que você é filho. É Deus quem falou que eu sou filho. É Deus, a palavra de Deus, irmãos, tem afirmado a palavra de Deus tem afirmado graciosamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então a gente vê assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E aí ele vai dar alguns exemplos para nós poder ver que isso é uma realidade em nossas vidas, porque o verso 32 vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui nós precisamos parar e analisar algumas coisas, irmãos, né? Deus vai dar tudo para nós em Cristo Jesus. Nós vamos receber tudo de Deus em Cristo. É por isso que nós precisamos deixar Cristo crescer em nós. Que se Cristo não crescer em nós, irmãos, muitas vezes nós estamos sofrendo lá: Senhor me dê, Senhor me dê, e Deus está lá dizendo assim: já te dei tudo, tudo que você necessita está no meu Filho. Creia nele, deixa ele crescer no teu coração, deixa ele tomar conta da sua vida, tira os olhos do mundo e deixa Cristo crescer, porque nós nunca vamos poder ter Cristo e alguma coisa desse mundo. Não, irmãos, o Senhor Jesus foi muito claro quando ele disse assim: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simples assim. Negue-se a si mesmo. Quer dizer, precisamos negar, irmãos, para nós poder. Então aqui dá uma clareza tão grande para nós. Deus, ele não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou. Sabe, isso precisa impactar o nosso coração. O sofrimento de Cristo naquela cruz. Sabe, quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente vê aquele Cristo pendurado. Ele era sem pecado, mas ele fez por amor nosso. Em primeiro lugar, pelo amor ao Pai e por amor à sua igreja, né? Então, mas segue dizendo assim: quem intentará, no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Deus quem justificou a mim e a você. Foi Deus que colocou eu e você em Cristo Jesus naquela cruz. Não foi vontade minha, porque o que eu fazia era fugir da presença do Senhor. Assim como Adão, quando ouviu lá no jardim do Éden a voz do Senhor, depois que ele pecou, depois que ele comeu do fruto que Deus tinha falado para ele que não comesse, quando ele ouviu a voz, o que ele fez? Ele correu e se escondeu. Assim éramos nós, mas Deus nos pegou e nos colocou em Cristo Jesus, sabe? Que preciosidade, essas verdades. Foi Deus quem nos justificou, né? E aí o verso 34 vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora a coisa parece que ficou mais preciosa ainda. Deus nos colocou em Cristo, morreu, o seu Filho morreu, levou nós a morrer juntamente com Ele, e quando Cristo foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados em novidades de vida, mas Cristo ascendeu aos céus, está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. Quando o inimigo nos acusa, porque ele nos acusa de dia e de noite, ele está diante do trono nos acusando, mas nós temos um advogado lá que diz assim: não, o meu sangue, eu dei o meu sangue pela vida do Valdeci. O Valdeci é meu, Pai. E o Pai olha de lá, o Valdeci está coberto com o sangue de Cristo. E assim cada um de nós. Então, irmão, não tenha medo do inimigo, não tenha medo, não confronte ele, porque a palavra de Deus não diz para nós confrontar ele, diz para nós nos posicionar nos humilhar na presença de Deus, né? Como diz lá em Tiago, né? Nos humilhar na presença de Deus.
resistir. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Então essa é a posição de enfrentar o inimigo, é nos humilhar na presença do Senhor. O que é humilhar? É você reconhecer quem você é e quem é aquele que te salvou. Então isso é a preciosidade da palavra do Senhor. Vamos mais um pouquinho, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Amém? Então, irmãos, para nós enfrentar essas dificuldades, será que nós temos enfrentado adequadamente? Porque aqui o texto fala, o 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Será que nós nos consideremos dessa forma, irmãos? Como mortos? Então, se eu estou morto, se eu morri com Cristo, quem vive em mim? Cristo. É Cristo quem vive. Como diz lá em Gálatas, estou crucificado. Romanos fala que eu fui. Gálatas fala, eu fui no passado. Agora e o presente. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não é eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E aí, é uma realidade para nós? Todas essas palavras do Senhor aqui para o nosso coração, será que a tribulação vai ser maior do que a palavra de Deus? Não, irmão. Nós temos um socorro, nós temos um Deus que nos cuida, que nos guarda. E tem um outro detalhe, irmão. Nessas tribulações, nessas angústias, nessas dificuldades que nós vamos passar, o Senhor não vai tirar nós dela. Tenha plena convicção disso. Ele não vai tirar, mas Ele vai passar junto com você. Ele vai estar ali junto com você. Ele vai estar passando junto. Ele vai estar te dando força. Ele vai estar te dando fé. Ele vai estar te socorrendo nessa... Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Então você vai poder contar com o amor de Deus no meio das tribulações que você e eu vamos enfrentar nesse mundo. Para quê? Então, por isso que ele diz no verso 36: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Se nós nos considerar como mortos, então o que está acontecendo conosco está debaixo da soberania do Senhor. E se está debaixo da soberania do Senhor, irmãos, pode ter certeza que o Senhor está nesse negócio. Ele está nos capacitando e Ele vai nos capacitar, como Ele diz lá, porque Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, que Ele não nos dá tentação além das nossas forças, mas juntamente com a tentação Ele nos dá o livramento. Então quer dizer, Ele não, aquilo que você está passando, o Senhor, esse Senhor maravilhoso, sabe a medida de cada um de nós. Ele sabe até onde pode levar nós e sabe até onde que nós aguentamos. Então não se preocupe, que essa dificuldade que você está passando não é além dos teus limites, não. Mas pode ter plena convicção de que isso que você está passando, o Senhor está junto com você, Essa é a preciosidade do Senhor, por isso que nós precisamos ver, por isso que nós precisamos experimentar, que amor é esse, E aí o 37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, quer dizer, por meio daquele que, quem é que nos amou? Pai. Pai nos amou. Então nós somos mais do que vencedores nas dificuldades que nós estamos passando. Por quê? Porque Deus nos deu o seu Filho e é nele que nós temos a vitória. Irmão, não pense que para você lutar nas suas dificuldades sozinho, não. Clame ao Senhor. Clame a graça e a misericórdia do Senhor.
Clame para que Ele venha em teu auxílio. Clame para que Ele vai estar passando junto com você, Ele vai te dar força, né? O 38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que firmeza, irmãos, que preciosidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus, porque Ele não vai desistir de você e nem de mim. Essa certeza, essa preciosidade que nós temos da palavra, sabe? Que Ele não nos abandonará, por mais que nós estamos sofrendo, Ele está ali junto conosco, né? Então, esse primeiro verso de 1 João é um verso que precisa impactar o nosso coração. É um verso que nós precisamos tomar ele e dizer assim: Senhor, essa palavra que o Senhor nos deu é minha. E eu preciso ver, nós precisamos tocar nesse amor. Nós precisamos ver esse amor. Nós precisamos experimentar esse amor de Deus, né? Se nós retornar lá, irmãos, a gente vai ver o verso 2, que vai trazer um fechamento do verso 1, né? Porque o verso 2 ele vai falar: amados, lá de 1 João 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Sabe? Então, irmãos, ainda não chegou esse momento. Mas a nossa esperança é para isso, irmão. É por isso que nós precisamos nos socorrer no Senhor. É por isso que trazer agora à memória o texto que nós lemos lá de Mateus capítulo 11, né? Que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, quem de nós que não está cansado? Quem de nós não está sobrecarregado? E eu não falo fisicamente não, porque fisicamente, mas eu falo espiritualmente, né? Que o cansaço físico nosso, com uma noite nós resolvemos ele, né? Trabalhamos braçalmente o dia todo, quando chega de noite, nós dormimos uma noite muito tranquila, outro dia você está novo em folha. Mas agora o grande problema é o cansaço espiritual. É a nossa alma, é a alma do tempo pelo qual nós vivemos, né? A gente olha assim o Velho Testamento e diz assim: hoje está muito melhor do que lá no Velho Testamento. Penso que não, irmãos. No final dos tempos, o nosso inimigo, ele tem pegado firme na mente, porque as atrações do mundo hoje estão muito mais evidentes do que naquela época. Naquela época já era, mas era muito oculto. Hoje não, hoje as fascinações do mundo estão muito maior. Hoje os perigos de nós cairmos está muito maior. Por isso eu digo, o vigiar precisa ser muito maior do que lá no Velho Testamento, sabe? A facilidade que nós temos de nos desviar da presença do Senhor nesses dias que nós vivemos é muito fácil. Por isso que ele diz: venham para mim. Se vocês estão cansados e sobrecarregados, vocês estão tentando acertar, vocês estão tentando fazer a coisa direita, vocês nunca vão conseguir. Vocês precisam largar tudo isso e vir para mim. E quando vocês virem para mim, vocês vão tomar sobre vocês o meu jugo, sabe? Sabe aquela canga que só cabe 2? A gente conhece muito antigamente os sitiantes, os fazendeiros tinham, né, os bois de puxar a carroça, puxar o arado, ou até mesmo para amansar um boi brabo, você colocava os 2 na canga, um manso e um brabo, e vamos amansar esse rapaz aqui, né? E aí, essa é a canga que o Senhor Jesus chama, e nessa canga só cabe, o nosso Senhor já ocupou um lado,
Ele diz assim: tome sobre vós o meu jugo. Então é sinal que ele está. Agora nós precisamos voluntariamente ir lá e colocar o nosso pescoço no outro lado. E aí nós vamos caminhar com ele, né? Tome sobre vós o meu jugo e vão aprender de mim. Quer dizer, nós queremos aprender. A gente diz assim: eu vou aprender com o irmão lá. Não, irmão, você vai aprender, Cristo vai ensinar você tete a tete, porque essa intimidade com o Senhor é cada um de nós. Nós podemos coletivamente aqui expressar aquilo que nós aprendemos na canga com o Senhor Jesus. Lembra lá, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe? Então ele vai nessa caminhada, ele vai me ensinar a ser humilde. E aonde eu vou expressar a minha humildade? Junto com a igreja. Sabe? Humildade junto com a igreja. Sabe? Então nós precisamos aprender dele. É dele, irmão. Por quê? Porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, né? Aí você já viu que preciosidade? A única coisa que nós vamos ter diferente de Jesus, da fisionomia de Jesus, sabe qual que vai ser a diferença? Que nós vamos ter o mesmo corpo que ele tem. A única diferença é que ele tem os cravos nas mãos e nos pés, e o seu lado foi ferido. Lembra na cruz? Ele vai levar pela eternidade essas marcas nos seus pulsos, e nós seremos semelhantes a ele, não teremos essas marcas, né? Mas por isso que ele vai ser Senhor, porque ele sempre vai levar essas marcas, e nós, para que nós pudéssemos sermos semelhantes a ele. Então essas palavras do Senhor precisam impactar o nosso coração. Quando ele diz: venham para mim, não é para nós entregar algumas coisas para ele. É dizer assim, é ir de coração, dizer: Senhor, se o Senhor não tocar em mim, se o Senhor não fizer nada, eu estou perdido. Sabe aquela pessoa desesperada? Sabe aquela pessoa que está se afogando, né? O Senhor Jesus está estendendo a mão para cada um de nós, e nós precisamos nos socorrer. Sabe Pedro lá, quando naquele barco lá, quando o Senhor Jesus veio andando por cima da água, Pedro, os apóstolos lá no barco se desesperaram. O Senhor disse: sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Então o Senhor deu uma palavra para ele, disse: Pedro, vem, né? Pedro desceu e foi, mas naquela caminhada ele olhou para um lado, olhou para o outro. E a nossa caminhada, irmãos, como diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então a nossa caminhada é olhando para ele. Mas quando Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, o que ele viu? As ondas e o vento. Quando ele tirou os olhos do Senhor, as ondas e o vento, ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos daquele que tinha dado a palavra para ele: venha, Pedro, sabe? Então ele começou a afundar, mas ele clamou. Quando ele estava afundando: Senhor, me ajuda. Aí o Senhor estendeu a mão. Esse Senhor nunca vai te abandonar. Assim como ele fez com Pedro, ele estava do lado de Pedro. Quando Pedro clamou, ele estendeu a mão, sabe? Então segurou ele, e os dois voltaram para o barco seguro. É esse Senhor que está convidando eu e você, dizendo: venham para mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Sabe por quê? Porque é eu quem vou carregar, não vai ser você. Sabe, irmão? Então está sendo pesado porque nós estamos carregando. Está sendo pesado porque nós estamos tentando levar tudo nos nossos ombros, né? Por isso que ele diz: entregue para mim, venham para mim, para que então vocês possam ter uma esperança para a glória do Senhor. E nós temos o verso 3, que diz assim: e a si mesmo se purifique todo aquele que tem esta esperança
assim como Ele é puro. Então, irmão, de tudo isso, essa palavra que o Senhor nos trouxe, venham para mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Como que nós vamos nos purificar, irmãos? Somente em Cristo Jesus. Não há outro. Olhem Colossenses capítulo 3, verso 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então veja só, revestindo-vos de, pois, como eleitos de Deus. Como que nós fomos eleitos por Deus? Em Cristo Jesus. Como nós vamos nos revestir de quê? Nós vamos nos revestir de Cristo. Aí se nós formos lá para Efésios capítulo 6, a partir do verso 14 e 15, nós vamos ver qual que é a armadura de Deus, né? A armadura de Deus é o próprio Cristo Jesus. Se a gente for tomar sobre vós aquela armadura que nos dá cingir-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos toda a armadura pela qual nós podemos lutar nesse mundo, irmãos. Mas não que nós tenhamos força, mas nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E aí ele diz assim: santos, quer dizer, separados e amados, de ternos afetos, de misericórdia. E aí ele começa: de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quem esses atributos aqui nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. E Ele vai transmitir a nós através do Espírito Santo, né? Através do Espírito vai nos transmitir a cada um de nós. E aí o que vai acontecer, irmão? No verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja que precioso é isso, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Se nós estamos revestidos de Cristo, irmão, nós vamos lutar pela comunhão da igreja do Senhor. Porque assim como o Espírito Santo está em mim, está naqueles, está em cada um de nós. Está em cada um de nós. Então nós vamos poder lutar com por aquilo que o Senhor por aquilo que o Senhor entregou a sua vida naquela cruz, né? E aí ele diz assim no verso 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de Deus. Por isso que nós lemos lá: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Sabe, então a gente começa a ver a palavra de Deus e ela se junta perfeitamente, né? E aí o verso 15 vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. E nesse corpo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Então é isso que a palavra vem trazendo para nós, irmãos, porque nós realmente somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Aqueles redimidos, comprados com o sangue do Cordeiro. E isso precisa haver mudança no nosso coração. Isso precisa trazer um impacto no nosso coração, para nós poder viver nesse mundo, para que o mundo não nos conheça. Para que o mundo não nos conheça.
Irmãos, sabe como que o mundo vai continuar conhecendo nós? Volte lá para João, para nós encerrarmos com esse texto. O mundo vai nos conhecer e nós vamos ter intimidade com esse mundo se aqui em 1 João capítulo 3 nós lemos o verso 6, né? Fala assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então veja só, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Sabe? Por que não vive pecando? Porque a nossa velha natureza foi colocada, foi crucificada com Cristo. Só que o Senhor não tirou essa natureza de nós. Ela está ali, mas ela está crucificada. É por isso que nós devemos viver no Espírito. É por isso que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, sabe? Então, mas aí o texto ainda segue dizendo assim: todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Agora olhe o verso 9 aí desse mesmo capítulo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, percebeu como nós não temos mais o direito de viver na prática do pecado? Agora nós vamos pecar involuntariamente. Porque enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos pecar, mas temos o sangue de Cristo. Agora, se nós vivermos na prática do pecado, o que é prática, irmão? É aquilo que eu me arrependo hoje, aí semana que vem eu estou lá no mesmo pecado. Me arrependo diante do Senhor e na outra semana eu estou no mesmo pecado, sabe? Essa é a prática do pecado. E isso é a natureza pecaminosa que nós nascemos com ela, mas nós fomos libertos, porque o texto diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E todos nós somos, todos nós que estamos aqui, temos recebido a palavra de Deus. Então nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo. Agora o Senhor está trabalhando em nós, e essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, nós precisamos considerá-la diante de Deus, para que nós possamos ganhar um pouco mais de Cristo. A medida que Cristo nos deu essa noite, ela precisa perfurar o nosso coração. Cada um de nós, não vamos conseguir pegar toda essa palavra que foi dada hoje, mas se cada um pegar um versículo dessa palavra e esse versículo penetrar em nosso coração, houve mudança, vai haver mudança para a glória do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que a palavra realmente perfure o nosso coração e traga luz, traga direção cada dia mais para a glória do Senhor. Amém? Querido Pai, somos gratos, Pai, por mais esse momento na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E juntamente com esse privilégio, Senhor, vem a responsabilidade de nós responder as demandas do Senhor para cada um de nós. Senhor, como o Senhor nos ensinou, não pode tribulação nem angústia, nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, que isso seja uma realidade para nós. Senhor, também nós podemos perceber no nosso coração, se nós estamos cansados, sobrecarregados. O Senhor nos deu uma palavra que diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Nós temos um lugar de descanso, e esse lugar de descanso não é nesse mundo, Senhor, é em Cristo Jesus. Por isso nos ajuda, Pai, nos dê clareza, muda as nossas vidas, Senhor.
para que realmente nós possamos experimentar as belezas do Senhor, a graça do Senhor, o falar do Senhor em nós. Ó Senhor, nos ajude por misericórdia. Transforma as nossas vidas, Senhor, nos dê direção. Senhor, nós não queremos mais viver como nós vivíamos outrora, Senhor, porque nós fomos regenerados, nós somos a Tua igreja, Senhor. Por isso socorre nós, toca com Teu Espírito em cada vida aqui nessa noite, Senhor, para que haja uma resposta da nossa parte em direção ao Senhor, que é nos humilhar na Tua presença, que é nos fortalecer na Tua palavra, que é tomar posse, Senhor, da bênção que o Senhor tem dado a cada um de nós em Cristo Jesus, que muitas vezes nós queremos desesperadamente, mas o Senhor nos deu somente em Cristo Jesus. Por isso que esse Cristo possa crescer em nós cada dia mais. Nos ajude, Pai, visita o nosso coração, transforma as nossas vidas, por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor.